Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo da mediunidade. Vamos dar continuidade ao livro dos médiuns. Agora eu vou lembrar, capítulo 25 das evocações. Então nós estamos aqui nas considerações gerais, item 273. Pedir para a tia Raquel começar, que a gente vai... Os médios são geralmente muito mais procurados para as educações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer, a este propósito, algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva. Se se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que as tais evocações não se prestem, sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse, e não é uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa que sai do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, querendo-se respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se melhor, será que se abstém. Então, se receia explicar-se, melhor será que se abstém. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos que lhes... não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consultas, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha. leitura de mãos, né? Que faz consulta para ver questão de videntes, que os médiuns videntes, né? Que às vezes cobram por consultas, mas enfim. Aqui a gente vê claramente que nessa época a evocação que era feita era muito nesse sentido de a pessoa perguntar alguma coisa para obter resposta. Por que o Kardec era muito... as comunicações nessa época eram muito nesse sentido? Porque nessa época estavam na codificação. Então era muito natural que se seguisse essa forma de trabalho. Reunir, fazer a pergunta clara, objetiva, igual fala ali, direta. Se precisasse explicar, quer dizer que é melhor nem fazer, então que a pergunta seja muito clara, para que a resposta fosse dada e assim os temas irem surgindo e irem compondo o corpo da doutrina, né? Compor todas as
as respostas que necessitavam, né? Compor os assuntos que necessitavam, todas as partes, né? Então, era normal que fosse assim. Tanto é que hoje, por exemplo, quando tem um interesse particular, alguém que quer receber uma mensagem de um ente querido, a pessoa isso era muito comum antigamente, no início, quando, quando não ainda tinha o espiritismo com seu corpo completo, e até mesmo quando tinha, por exemplo, porque assim, a mediunidade, a questão das pessoas pedirem auxílio de um médium para se comunicar é uma coisa muito antiga já. Isso aí vem desde a Grécia Antiga, desde os egípcios, já, porque a mediunidade é natural do ser humano. O ser inteligente tem mediunidade. E mediunidade existe desde sempre. Então, né, não foi o Espiritismo que trouxe a mediunidade, o Espiritismo simplesmente explica a mediunidade. Então, antigamente, era muito comum esse tipo de situação, de alguém... hoje ainda se encontra ainda, né, quando a gente fala assim, vou ali num... Como é que chama as pessoas que ficam sempre mudando de casa? Cigano, vou ali num cigano, vou ali num vidente, uma cartomante, né? Isso antigamente era muito comum. E antigamente era muito comum também as pessoas abusarem disso, né? Tinham realmente os médiums sérios e tinham também os médiums sérios que já não cobravam, que já entendiam que aquilo era um dom de Deus, uma oportunidade para ajudar as pessoas. Então, e tinham as pessoas que cobravam e tinham as pessoas que faziam mau uso e enganavam. Não era médium nada e usava só para arrecadar dinheiro mesmo. E a forma de consulta normalmente era assim. A pessoa vinha, ou ela perguntava sobre o futuro, o médium lia a mão, ou então jogava cartas, normalmente para colocar os assuntos e ir desenvolvendo aqueles assuntos, ou então a pessoa perguntava algum assunto em particular. Era muito comum também a pessoa pedir para comunicar, a mulher ia lá e falava, meu marido faleceu, eu queria conversar com ele, queria uma comunicação dele. Aí o médium incorporava e a pessoa conversava com o marido. Era muito comum esse tipo de consulta, esse tipo de ação. O médium incorporava, a pessoa ia lá, que queria conversar com o marido ou com o familiar, e aí ela saía satisfeita, a pessoa conversava, muitas vezes era real, né, quando o médium era sério, muitas vezes era enganação, mas a forma de trabalho era mais ou menos assim. A pessoa ia lá, perguntava para o médium às vezes incorporava o familiar. Isso é muito comum até hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum, se vocês forem perceber, questão de filmes, tem muitos filmes que retratam os médiuns americanos dessa forma, né? Eles têm uma sala aberta para consulta, a pessoa vai lá, o médium incorpora o familiar e aí a pessoa recebe a resposta. Mas quando a gente já tem uma doutrina consolidada e o canal de acesso mediúnico vai melhorando, a gente tem hoje aqui no Brasil, com o Espiritismo, o melhor meio de comunicação, que é o quê? Porque a gente sempre coloca esse ponto muito importante para que se entenda que o processo, que o Chico falava muito isso, que o telefone toca de lá para cá. Por quê? Porque na época da codificação tinha que o telefone tocar de cá para lá, porque as pessoas tinham que perguntar, o Kardec tinha que perguntar o assunto necessário para ter a resposta que ele precisava, porque ele tinha que codificar a doutrina. E o Espiritismo, uma parte é revelação, mas outra parte é preciso do esforço humano. Isso está no capítulo 1 da Gênese, que o Espiritismo tem a parte de revelação, né, que vem os princípios do alto, né, por isso que o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, mas tem uma parte que exige do esforço e do trabalho do homem para poder desenvolver os temas, colocar os temas que querem entender. Tem que ter uma parte do esforço do homem. Então, como precisava dessa parte do esforço do homem, era necessário
tocar de lá para lá, porque para chamar, para responder aquelas perguntas necessárias. Bom, finalizou, construiu o edifício, aí agora o objetivo mediúnico não é mais científico, não é mais de construção, é mais de auxílio ao próximo. E dentro dessa questão de auxílio ao próximo, aí o conceito muda, porque aí precisamos fazer um trabalho que seja o mais eficiente possível para se auxiliar os necessitados. Então, como que se consegue esse tipo de trabalho mais eficiente possível? Se consegue esse tipo de trabalho deixando que o telefone toque de lá para cá. Por quê? Porque aí uma casa espírita já vai ter uma equipe espiritual, já vai ter os espíritos responsáveis pela organização das pessoas que vão comunicar. E a melhor forma de ter essa comunicação, como o telefone é de lá para cá, é a psicografia, porque aí o familiar vai comunicar, se ele puder comunicar, ele vai falar sobre os assuntos mais importantes, porque tem coisa que não pode falar, então ele não vai escrever. Então, o que precisa ser falado ou não é uma coisa que é deixado para que os benfeitores espirituais resolvam com a pessoa o que realmente interessa ou não. Por isso que no final fala assim, que não é bom a pessoa participar se ela tiver algum interesse particular, ou quiser testar o médium, ou testar o espírito, ou ela tiver curiosidade. Por quê? Porque se a pessoa tiver uma dessas três coisas, primeiro, se ela quiser testar o espírito superior não gosta disso, porque ele quer ajudar e ir direto ao ponto. Então, ele ser testado, o espírito não gosta. Vai receber uma comunicação falsa. Curiosidade vai naquela questão que aí a reunião não se torna séria. A reunião tem que ser séria, porque o objetivo é sério. E interesse pessoal é pior ainda, né? Porque a pessoa está com uma má, ela está com uma má vontade, uma má índole, né? A pessoa está com uma má intenção, então é pior ainda. Então tem que tomar cuidado, por quê? Porque é muita responsabilidade. Então por isso que às vezes as pessoas acham que a gente coloca muito obstáculo para a pessoa começar a participar, mas não é, porque é necessário que a pessoa seja testada para ver se ela realmente está com uma vontade séria e se ela não está movido por alguma coisa, por alguma curiosidade, uma coisa que não combina com o objetivo do trabalho. Então, principalmente quando está relacionado com questões mediúnicas, porque aparece muita gente com curiosidade, muita gente achando que vai participar e vai resolver, e não é assim que funciona. Então, primeiro, a pessoa tem que entender que o que resolve não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Segundo, para começar com o trabalho mediúnico é necessário preparação e estudo. Então, primeiro tem que participar de sopa, da passe, do evangelho, do estudo, para depois a pessoa equilibrar e ter condição de trabalhar. Então, não é brincadeira. Então, por isso que o Kardec fala dessa forma. Então, naquela época, como a pessoa ia lá e aí se atendia de acordo com a dúvida que a pessoa tinha, trabalhava dessa forma. Até porque as pessoas que iam lá, que precisavam de ajuda, e o Kardec acabava ajudando, muitas dessas comunicações acabavam entrando nos livros, como forma de ensinamento. Então, por isso que ele focava nessa forma de trabalho, porque tudo ajudava a codificação, para trazer os ensinamentos que precisava. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Acho que não, né? Eu tinha mais uma curiosidade. Tipo, ali falando sobre os médiums que utilizam, por exemplo, de formas de cobrança e tudo mais, obviamente que, né,
a pessoa vai ter ela vai colher isso depois, né? Mas, por exemplo, as pessoas que foram até esses médiums E foram enganadas? e foram enganados, tipo assim, sem às vezes ter uma instrução, uma coisa assim, Ah, tipo, elas também vão, querendo ou não, acabam recebendo um débito com isso? não. Na verdade, elas estão pagando um débito anterior, né? Ou às vezes elas foram as pessoas que fizeram isso, que enganaram as pessoas no passado, ou isso era um teste para ela. Então, a pessoa que foi enganada, na verdade, acontece duas coisas. O mais provável é que ela foi levada até lá porque era uma forma dela resgatar alguma coisa do passado. Se não tinha um resgate, o médium que enganou ela vai adquirir uma responsabilidade sobre essa pessoa e depois ela vai ter que ajudar essa pessoa. Ela se torna responsável. Entendi. Então, por exemplo, muitas vezes acontece, uma pessoa que ela levou muitas pessoas para o buraco. A pessoa reencarna como diretor de escola, por exemplo, que aí ela vai reunir aquelas mesmas pessoas que ela prejudicou para poder direcionar ela. Então, o mal que a gente faz, se a gente é o maior responsável, a gente se torna responsável também pelas pessoas que foram prejudicadas, se aquelas pessoas não tiveram nenhum resgate a cumprir. Porque se a pessoa passou porque tinha algum resgate a cumprir, acabou. Ela vai seguir em frente porque ela resgatou o que ela tinha que resgatar. Agora, se ela não tinha nenhum resgate e acabou passando por isso, aí já era a experiência que ela tinha que passar e a pessoa que prejudicou ela se torna responsável por orientar ela, por retomar ela para o caminho. No passado, como isso acontecia muito, isso era uma coisa que eu até queria falar, isso era comum e era liberado. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos e trouxe todas as leis, depois vieram os profetas e aí se escreveu o Velho Testamento, ele proibiu a comunicação com o mundo espiritual. Por isso que a gente vê outras religiões falando que é demônio, que não se deve comunicar com os mortos. Por quê? Isso vem lá de trás dessa proibição. Quem proibiu? Tem muitas religiões que proíbem. Não, mas Moisés proibiu. Por quê? Porque tinham pessoas que usavam para o mal, tinham pessoas que prejudicavam as outras, tinham pessoas que cobravam. Então, como era muito mal utilizado e trazia muitos mais malefícios do que benefícios, Moisés proibiu. Proibiu invocar mortos, proibiu comunicação. Então, essa proibição ficou muito arraigado no espírito das pessoas. Então, até hoje elas têm esse negócio na cabeça, algumas que é resquício desse passado de proibição, que acha que é errado, que não pode, que é tudo demônio, que não é permitido. Então isso entranhou essa questão da proibição. Depois, com Jesus, ele inaugura o período da boa utilização da mediunidade. Jesus libera novamente. Tanto é que o Pentecostes, que aconteceu 40 dias depois que Jesus desencarna, é justamente quando os apóstolos começam a falar outras línguas, incorpora no meio de todo mundo ali, e falando lições, que é o momento que a espiritualidade e Jesus permite novamente o uso da mediunidade para ajudar as pessoas. Então, por que Jesus permite? Porque ele deu paz às pessoas, ele fez desobsessão com as pessoas, conversava com os espíritos que estavam obsidiando as pessoas. Jesus ensinou como os apóstolos fariam isso. Então Jesus reinaugurou, falava assim, por isso quando eles falam que a pessoa foi tomada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu, é justamente essa questão da mediunidade em si. Então, é Jesus falando que a mediunidade deveria ser utilizada para fins de caridade, para ajudar o próximo. Que é você utilizar as suas capacidades divinas para beneficiar a todos. E aí, só que como Jesus sabia que as pessoas não entenderiam totalmente, que ele teve que falar por parábolas,
ele, ele promete a vinda do Consolador para retomar as lições dele e explicar. Então, o Espiritismo tem esse papel de trazer para nós como que nós podemos utilizar a mediunidade para o bem, porque a finalidade de tudo é a caridade. Por isso que no Consolador fala assim, é um triângulo, né? Ciência, filosofia e religião. A ciência e a filosofia são os meios, a religião é o fim. Então, tudo que a gente faz em doutrina espírita é com a finalidade de caridade. Porque esse é o nosso objetivo maior. E ele faz uma observação aqui para que a pessoa que é que é aquela pessoa que que pediu a comunicação, que é aquela pessoa interessada, que ela preferencialmente ela tem que estar presente, porque o espírito vai comunicar por causa dela. É por isso que nas comunicações, nas psicografias, se fala para o parente vir. Por exemplo, eu quero a mensagem da minha mãe. Então a filha tem que estar presente. Por quê? Porque ela que é o elo para a mensagem poder vir. Então o negócio da pessoa falar assim, não, vai lá fulano para mim no centro e pega a mensagem para mim que eu vou receber. Não vai receber. Muito dificilmente vai receber, porque o elo de ligação é a pessoa estar presente para que o espírito também queira estar ali e levar a mensagem. Então ele fala sobre isso, que a pessoa tem que estar presente. Vai lá, Letícia. Espíritos podem evocar. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Assim os bons como os maus. Tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas. Os que foram homens ilustres, como os mais obscuros. Os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Isso, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Independente da própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por uma potência superior, é possível se achem impedidos de fazer, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Então vamos lá. Então, novamente, na época da codificação, não tinha restrição de quem a gente pode chamar. Claro que a restrição final são duas. O espírito ter condição de responder e no final das contas tem a permissão ou não da equipe superior. No final das contas, sempre vai cair nessa permissão. Se comunicou, é porque foi permitido. É claro que, igual a gente comentou agora há pouco, o parente que vem pedir a mensagem, se ele estiver aí, é o motivo para o espírito vir. Se ele não vier, o que pode ser? A organização espiritual dos atendidos, as pessoas que vão ser atendidas, né? Que tem casos às vezes mais importantes que o outro. Tem a questão do próprio médium em si, da sua condição, da forma de trabalho, como que ele está, qual tipo de mensagem que ele recebe, ou qual que é a sua condição de treinamento naquele momento. E o terceiro ponto é a questão da condição do espírito. Não tem problema nenhum a pessoa, parente morreu ontem, se eu quiser ir amanhã tentar uma mensagem, eu posso. Não tem problema nenhum, até porque a gente não sabe como que é a recuperação daquela pessoa, qual foi o merecimento dela, se ela recuperou
no dia seguinte, pode acontecer. Se ela vai demorar uma semana ou um ano, o máximo que pode acontecer é a espiritualidade não permitir. Mas não tem problema nenhum a gente... É claro que a chance maior de a gente obter uma mensagem, por causa da nossa condição ainda imperfeita, é a gente esperar algumas semanas, alguns meses, mas nada impede, se a gente tiver com aquela vontade, com aquele sentimento que é necessário, a gente pedir a mensagem no dia seguinte. Isso não tem problema nenhum. Agora, pessoas que eles não conheciam, pessoas que às vezes eram indiferentes, pessoas às vezes havia algum pedido para eles chamarem. Por que eles chamavam? Porque era importante para a codificação. Por isso que ele fala ali então a gente tem que separar. Para o caso de codificação, podia ser qualquer pessoa. Mas para o caso atual de mensagens familiares, é importante que seja um familiar. A gente não vai vir ali pedir uma mensagem aleatória de alguém, né? Não faz sentido nenhum. Então, por quê? A mensagem dos familiares é mais para acolhimento, né? É mais para trazer um alívio para aquela pessoa. Agora, no caso de um trabalho mediúnico da casa, de atendimento a desencarnados, por exemplo, aí a espiritualidade escolhe, ela pode escolher qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa de outro país, pode ser uma pessoa que teve um acidente há pouco tempo e acabou de desencarnar, pode ser qualquer um. E aí, como é que a gente vai saber? Não tem como saber na hora, porque aí realmente o chamamento é de lá para cá. A gente só vem de boa vontade, com desobsessão e espera as mensagens que vão vir, que é de acordo com os espíritos que mais necessitam. O espírito ele pode se comunicar com o médium, por exemplo, vai mandar uma mensagem para o próprio médium, uma psicografia, o médium mesmo pode psicografar para ele, no caso. Uma orientação para o próprio médium? Uma orientação, uma mensagem Um familiar? ou Pode. ele usa outro médium? Não, pode utilizar o próprio médium. Mas aí são sempre duas questões. Primeiro, a mensagem nunca vai ser importante só para o médium. Ela sempre vai ter um objetivo de auxiliar a reunião, as pessoas que estão presentes. Então, nunca a mensagem é tão particular que outras pessoas não possam se beneficiar. Então, tanto é que quando tem uma mensagem familiar, tem um ponto lá que a pessoa conta sobre a vida dela e tem ali lições valiosas, e a parte com um recado específico para o familiar. Mas sempre tem uma moral, sempre tem uma mensagem que seja importante para todo mundo. E a segunda questão é que toda mensagem que o médium recebe, aquilo que a mensagem está falando, o primeiro que vale é para ele mesmo. Então, o médium que está recebendo a mensagem, o teor daquela mensagem vale para ele mesmo, entendeu? O mais necessitado daquela mensagem é o próprio médium, sempre. Então, porque às vezes o médium acha que ele está separado daquilo ali, mas não. As mensagens que o médium está recebendo, as orientações que estão ali, a primeira pessoa é que mais necessita é o próprio médium, sempre. Porque o médium é o instrumento e vem sempre naquilo que ele tem mais dificuldade, naquilo que ele precisa mais. Porque ele está se dispondo a ajudar, então o primeiro que é auxiliado é ele. E muitos médiuns, por orgulho, acham assim, não, essa mensagem aqui é para todo mundo, eu estou fora disso. Isso aqui para mim... E às vezes ele nem lê, às vezes ele nem preocupa com aquela mensagem. Mas isso aqui fala muito no livro dos médiuns, fala assim que o médium normalmente escreve a sua própria condenação. Por quê? Porque as orientações todas ali para ele estão ali e ele não presta atenção, ele não se atenta às orientações que estão ali.
E aí tem alguns impedimentos individuais que ele vai falar aqui, ou circunstancial, que às vezes, porque, por exemplo, às vezes o espírito é suicida, então ele não pode comunicar, às vezes pode vir um familiar comunicar por ele, ó, hoje ele não pode, por causa disso, disso. Então, existem algumas situações individuais que podem impedir a comunicação. Bárbara? Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras, devem colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Nesse caso, sua visita apenas fica adiada. Há também a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não constitui obstáculo absoluto, pode representar um impedimento, em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas falam assim, o Kardec ele não pode ser o João Evangelista, porque o João Evangelista comunicou na codificação. E isso não é impedimento nenhum. A pessoa está encarnada para ele poder comunicar. Então as pessoas usam isso, normalmente as pessoas porque assim, vamos lá. O fato de Chico ser Kardec e o fato de Chico Kardec ser João Evangelista está comprovado nas mensagens, na codificação. Então isso é um fato. Da mesma forma que João Batista ser Elias, ser Espírito da Verdade, está comprovado. Você só lê, está lá a explicação e o fato está ali. As pessoas que não aceitam ou combatem ou falam coisas diferentes, são duas possibilidades. Primeiro, ela é ignorante. Ignorante em que sentido? Ela não conheceu, ela não leu, não entendeu ainda. Porque está ali, na codificação. Ou aquela pessoa tem algum interesse por trás daquela opinião. Ou ela está infiltrada no espiritismo, tem interesses pessoais, ou a pessoa quer combater o Chico, e aí, ou a pessoa quer tirar Jesus do espiritismo, tem todos esses tipos de pessoas. E aí ela fala outras coisas porque ela segue uma agenda própria. Então você tem essas duas possibilidades. Ou a pessoa não tem má intenção, mas ela é a maturidade dela, ainda ela não conseguiu estudar tão a fundo para chegar nesse ponto. Ou a pessoa tem algum interesse. Então, a gente entender isso é importante para a gente poder discernir. Ou então, igual, por exemplo, vou contar o caso do tio Leonel. Ela teve alguma experiência com o próprio Chico que às vezes dificulta o entendimento dela com relação ao assunto, não é por mal. A pessoa tem conhecimento, ela tem bagagem, mas a experiência que ela teve dificulta o entendimento dela de aceitação nesse sentido. Por quê? Porque uma vez ele estava lá e o Chico falou para ele assim: Leonel, o povo fica brigando aqui, falando que eu sou Kardec, mas eu não sou Kardec. Então ele ficou com isso na cabeça, que como o Chico falou para ele, que o Chico não era Kardec. Mas que o Chico falou: Leonel, eu não sou Kardec, eu sou o Chico. Ele não estava dizendo para ele que ele não foi Kardec, entendeu? Só que ele não entendeu essa nuance. Então, isso ficou arraigado nele, e aí ele não consegue sair dessa ideia. Mas por quê? Porque o Chico falava de acordo com a maturidade da pessoa. Então o Chico sabia que o tio Leonel ele tinha dificuldade para aceitar que ele era Kardec. Então ele ia nessa linha, porque ele não queria ferir consciências. Porque Deus não faz isso para a gente, né? Ele não agride consciências. Então o Chico ele ia de acordo com a capacidade, com a maturidade da pessoa naquele momento. Por isso que o Chico falou dessa forma. Mas, por exemplo, para o vô Jarbas, o Chico falou pessoalmente para ele, em termos claros: Jarbas, eu sou Kardec, só que eu não posso falar isso abertamente, porque isso causaria uma divisão no movimento espírita.
muita gente não aceita, muita gente combate, isso causa polêmica. Então, o Chico não quis falar. Mas o principal ponto é porque ele é um espírito superior. Então, o espírito superior, igual fala no Evangelho, o espírito superior, ele não se revela, ele não fala que ele é, ele não fala que ele é bom, entendeu? Ele não fica se vangloriando, ele é descoberto. Então, a gente que tem que descobrir quem que ele é. Mas a mensagem, o indício está na própria obra. Você consegue enxergar na própria obra. Ele é adivinhado. Isso fala no Evangelho. O Espírito Superior ele é adivinhado. Então, ele não pode falar, porque se ele falasse, ele não seria um Espírito Superior. E o Chico comprovou a sua superioridade pela humildade constante, humildade plena. Então, por que isso é importante? Para que a gente consiga, o que a gente está falando aqui, que o estado de encarnação não constitui obstáculo absoluto, porque algumas pessoas usam essa questão de falar assim, não, o espírito estava encarnado, então ele não podia se manifestar. Primeiro, o espírito superior ele consegue, porque ele tem liberdade espiritual. Então ele pode estar acordado e pode dar uma mensagem, onde ele quiser. Então Kardec estava lá na reunião e tinha uma mensagem de João Evangelista, que era ele mesmo que estava dando. Não tem problema nenhum. Isso. Ele entra em. É o mesmo processo do. Ele entra em. Como posso falar? Transe. Em transe. O espírito. Ele ali, ele fica em descanso, enquanto o espírito dele está comunicando. Então, espírito superior é uma dinâmica totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente que é inferior, se a gente tiver essa possibilidade de mediunidade, a gente vai ficar totalmente inerte para, por exemplo, vamos supor que a gente é um médium sonâmbulo. Então, o nosso corpo vai ficar totalmente sonâmbulo porque nosso espírito está totalmente concentrado no momento que a gente liberta da matéria e consegue comunicar daquela forma. Depois a gente volta e não lembra de nada, né? Mas o espírito superior é totalmente diferente. Ele consegue, porque ele consegue até bicorporeidade, está presente em 2 lugares ao mesmo tempo, então ele consegue mandar a mensagem e ainda está consciente ainda com o corpo. Mas por quê? Porque é espírito superior. Então ele já tem domínio, já tem controle sobre todos os processos. Entendeu? Então a gente tem que ter essa separação também do que é a forma que o espírito superior trabalha e a gente como médium comum. Então, se a gente for um médium passivo, sonambúlico, nosso corpo vai ficar inerte, porque nós está toda concentração no espírito para poder trabalhar. Mas o espírito superior não, ele consegue, ele fica menos ativo o corpo material, mas se precisar de alguma ação ele consegue. Então foi a mesma situação, acho que foi Bezerra que estava ali com os estudantes. Não, Eurípides. Ele ficou mais quieto, ele sentou, falou, gente, só um minutinho só um minutinho. Aí pegou, sentou, ficou um pouquinho assim, não ficou deitado, dormindo, ficou só um pouquinho parado assim, né? E aí passou alguns minutos ele volta, ele levanta e fala assim, acabei de ver acabei de estar acho que é Viena, não lembro onde que era, que acabaram de assinar o acordo de paz da Primeira Guerra Mundial, né, na época É como se fosse assim, quando a gente está sonâmbulo, nosso espírito não está em atividade e não consegue ainda controlar o corpo, ir para os lugares, tomar água, entendeu? Ele não vai conseguir ter a mesma lucidez e a mesma condição de se ele estivesse num lugar só, né? Porque ele está ali dando a mensagem. Então a concentração maior dele é comunicar. Mas não quer dizer que não consiga controlar. É igual a gente fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente vai concentrar numa coisa ali, na outra a gente vai fazer mais ou menos, né? Vai fazer, mas consegue. É igual isso. Também numa reunião, não é? Que o Kardec estava e o Platão também estava na mesma reunião. Não, isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Acho que você está falando daquela mensagem do sonho de Napoleão, não é? Acho que que falou de
Aí no caso é porque o Napoleão estava vendo aqueles espíritos que eram importantes para ele ali, né? Então pode vir até um de uma terceira pessoa, no caso, então. pode ser o próprio Kardec que projetou a imagem dele de Platão para estar ali presente, ou pode ser o espírito que representou Platão, que estava ali representando Platão. Mas que, lembra que muitas vezes um espírito pode dar mensagem para o outro, e aí pega um espírito da mesma envergadura? Também não tem problema nenhum. Então muitas vezes um espírito vem, dá a mensagem Bezerra de Menezes, a mensagem é legítima, mas é o espírito dando a mensagem utilizando o nome do Bezerra de Menezes, mas a mensagem seria como se fosse o Bezerra de Menezes estando ali. Por quê? Porque o espírito é da mesma envergadura e ele tem permissão para fazer isso. Entendeu? E o Kardec, assim como o Chico, tinha consciência de que era João Evangelista? Tinha. Sabia de tudo. Só que o que acontece? Ele não podia falar, né? Nada disso. Então já perguntaram para ele diretamente numa entrevista. Chico, quem que foi? Perguntaram assim, João Evangelista foi Francisco de Assis? Aí o Chico fala que achava que sim, que ele que eram personalidades semelhantes, que ele achava que era. Tem uma entrevista que fala Não, mas isso. assim, o que a gente perguntou. Não, então, eu vou chegar nesse ponto. Aí, outras vezes perguntaram se ele foi João Evangelista. Ele falava assim, não, João Evangelista está muito acima de mim, não tem condição nenhuma de eu ser João Evangelista. Porque perguntaram uma vez se ele tinha condições de interpretar o Apocalipse. Aí o Chico falou que não, que estava muito distante disso, que o João Evangelista estava muito acima dele. Então, só que você vê as entrelinhas da entrevista, é interessante. Você percebe o próprio João Evangelista respondendo, falando que não. Aí quem tem olhos de ver e ouvido de escutar, consegue entender. Mas é lógico que ele sabia, porque ele mesmo também já tinha falado que com 5 anos ele já sabia o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo de cor. Ele confessou isso, acho que foi para o Geraldo Lemos. Agora, para um espírito com 5 anos já saber o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, não tem, ajudou não, foi o responsável pela codificação. Então não tem condição, ninguém pode fazer isso. Ninguém tem condição de fazer. Você pode ler às vezes o Evangelho e falar assim, nossa, aquela sensação de que eu já estudei, já vi esse assunto, porque vem dos nossos estudos, as bagagens anteriores. Mas você saber o conteúdo de cor é só quem escreveu, né? Então, quanto mais a gente estuda a biografia, as mensagens, mais a gente vai enxergar isso. Então, a gente tem que ter muito claro isso, que a pessoa estar encarnada não é impedimento dela comunicar. Se for um espírito superior, ela pode conseguir de qualquer forma. Não tem impedimento. Se for um espírito igual a gente, aí tem situações que permitem, porque lá na codificação era muito comum uma pessoa precisar de alguma resposta e evocar uma pessoa que estava encarnada. Isso era muito comum. Eles evocavam direto as pessoas que estavam encarnadas. E aí, normalmente, eles conseguiam isso no momento do sono físico dela. Então, quais são as situações que permitem que a pessoa consiga comunicar no mesmo estágio que a gente, encarnada? Se ela for mais nova, então, por exemplo, a Alice ali, ela podia dar uma mensagem, porque ela está mais ainda no mundo espiritual do que no mundo material. Então, ela teria condições dos espíritos fazerem passes magnéticos e darem condição dela ter uma consciência momentânea de fase adulta e ela conseguir escrever. Isso é totalmente possível. Tanto é que até os 5 anos de idade é bem mais fácil o espírito encarnado conseguir dar a sua mensagem. A Natália, por exemplo, ela estava grávida, ela recebeu a mensagem do Estevão. Por quê? Porque o espírito está mais
desligado da matéria, né? Ele está mais livre, então tem como a espiritualidade organizar isso. Acho que até os 7 anos eles conseguem fazer passes magnéticos, fazer a pessoa momentaneamente voltar a ser adulto e conseguir, porque a gente todas as noites a gente não volta a lembrar as encarnações passadas e depois quando a gente acorda a gente esquece tudo de novo. Então é possível ter, por passes magnéticos, ter essas lucidez momentânea. É possível. Basta que tenha um trabalho específico. E o outro ponto que é mais fácil é no momento justamente do sono físico, porque o sono físico o espírito se liberta e a espiritualidade consegue pegar aquele espírito e levar para o lugar para ela dar a mensagem necessária. Certo? Então vamos terminar aqui, que aí a gente vai falar agora dos espíritos superiores. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante. Mais fácil, em todo caso, do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. Então, olha, os espíritos superiores, eles têm já essa capacidade de movimentação. Eles já têm eles conseguem ter essa mobilidade por conta do seu estado evolutivo. Então, esses impedimentos não são obstáculo para eles. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Então, o que pode fazer que a comunicação não aconteça? Primeiro, a natureza do médium. O médium pode ser mais afeito, a característica dele pode ser mais suscetível a um determinado tipo de comunicação, ou não combinou os fluidos com aquele espírito, porque tem que ter a combinação, né? Tem que ter afinidade. Então, a natureza do médium pode ser um impedimento. A pessoa que evoca pode ser um impedimento, às vezes ela não está em condição de comunicar, às vezes ela está em outras atividades. O meio que se faz, se não for um centro sério, se não for uma atividade séria, também pode ser um impedimento. E o último, o objetivo. Se não tem um objetivo específico, um objetivo sério, também pode ser um impedimento. Alguns médiums recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isso da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Igual a gente tem um intérprete. Aí você vai falar, não, aquele intérprete ali que vai falar por mim, aquele ali eu não gosto não, então eu quero outro. Então isso pode ser né? Alguém vai fazer uma tradução para mim, por exemplo. Não, aquela pessoa que vai traduzir eu não quero não. Então tem essa questão da afinidade. Isso também depende, abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Então aqui, primeiro, alguns médiuns têm mais facilidade para receber comunicação de espíritos familiares. Então, por exemplo, a Fátima, ela tem mais facilidade para receber espíritos familiares. Então, a chance de você conseguir uma carta familiar com ela é mais fácil. A Andressa tem mais facilidade para receber comunicação doutrinária. Então, é mais fácil nesse sentido. Quer dizer que ela não pode receber? Pode. Uma vez ou outra. Então, aí depende do tipo de mediunidade e da característica que aquele médium tem de ligação com os espíritos. Então, tem a antipatia, a simpatia também, e as qualidades íntimas do médium. Aquele médium ele é mais elevado moralmente, aquele médium, porque a elevação moral traz elevação mediúnica. Então, vai depender também do desenvolvimento da faculdade, né? Então, claro que o médium está sempre em treinamento, né? Mas todos esses
todos esses são fatores que influenciam. E os espíritos vão preferir sempre o médium que não oferece obstáculo material. O que é obstáculo material? Ele esteja em uma condição favorável para a comunicação dele. Porque se tem muito obstáculo para a comunicação, o espírito, né, ele vai ficar... É igual você ter um aparelho que não está funcionando direito, né? Um instrumento que está desafinado. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. Então, primeiro ponto, elevação moral. Beleza. Consegui elevação moral, tenho condições de receber bons espíritos. Aí vem a sua facilidade por conta dos conhecimentos. Quanto mais conhecimento se tem, mais estudo se tem, mais condições materiais você tem para os espíritos se comunicarem. Por quê? Porque o espírito vai conseguir afinizar se o médium também tiver conhecimento daquele assunto. Por quê? Porque como é que ele vai falar de alguém que não tem conhecimento sobre o assunto? Se ele tem conhecimento sobre o assunto, o espírito vai conseguir se manifestar com muito mais facilidade, porque aquele médium tem condições de exprimir muito melhor naqueles termos que ele precisa. Então, por exemplo, você vai falar de engenharia elétrica. Então, se uma pessoa souber, vamos supor que ele precisa falar inglês sobre isso. Se a pessoa conhece os termos em inglês daquele assunto, ele vai conseguir falar e vai conseguir comunicar muito melhor do que a pessoa que não sabe aqueles termos em inglês. Então, a gente ter o conhecimento dos assuntos traz uma facilidade material para que o espírito consiga se exprimir. É por isso que a gente sempre fala aqui, é por isso que o Chico, isso é mais uma prova que o Chico é Kardec. Por quê? Para ele conseguir escrever 500 livros sobre todos os assuntos e todos os temas possíveis, ele tinha que ter o conhecimento de todos esses temas. Então, quem que teria conhecimento de todos esses temas? Só o codificador. Então, o médium tem que ter a base para os espíritos conseguirem utilizar da base que ele tem. Senão, não consegue utilizar. Aí, qual que é o exemplo que se dá? Igual um espírito querer se comunicar por um homem das cavernas. Ele tem base de conhecimento para ele falar? Não. Então, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que primeiro ensinar ele a escrever a letra. Depois, ele vai ter que ensinar ele a escrever letra por letra, desenhando. Porque ele não tem a base, o conhecimento para conseguir ser um intermediário para ele. Então, todas essas questões são importantes e influenciam na mensagem. A gente finaliza aqui. Eu vou interromper aqui, finalizar aqui, se alguém tiver alguma pergunta.